Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Bom dia, Walter. Olá, Martin. Aqui estamos nós de novo. Pois é, estamos de volta. Isso tá virando um hábito, como você disse há uns 100 episódios atrás. Correto? E esta vez é um pouco mais complicado porque eu não sei a razão, mas seja lá o que foi, era pior do que o que eles chamavam de Covid. O inimigo tem tantas áreas diferentes que ele pode atacar. Sim, E através dessa semana eu também percebi isso de novo, que a nossa dependência tem que estar totalmente em Deus. totalmente. Nós estamos vivendo em um tempo muito interessante. E no passado você pegava uma gripe e estava tudo bem, mas estas coisas de hoje simplesmente não vão embora. Não importa o que seja, não importa o que tenham feito, e toxinas estão envolvidas, mas enfim, seja lá o que for. Deus vai nos ajudar a passar tudo isso. Amém. Vamos orar. Nosso Pai Celeste, muito obrigado por essa oportunidade de conversar sobre a Tua palavra e aguardar o dia quando Tu virás nos buscar. Nós temos um trabalho a fazer e é por isso que nós pedimos que Tu nos ajudes. Ilumine nossas mentes com Teu Espírito Santo e guie o nosso falar. Em nome de Jesus, amém. Amém? Nós tivemos muitos pedidos para fazermos novamente um programa de perguntas e respostas. Sim, E então nós decidimos fazer mais um. Nós recebemos muitas perguntas boas. Nós tentamos responder algumas delas pela internet, mas algumas das perguntas são feitas de novo e de novo. Então, vamos responder essas perguntas aqui. Bem, uma das primeiras perguntas que eu continuo sempre esquecendo de te perguntar é: muitas pessoas querem saber o que é isso aí? O que é esse retrato O que aí? é aquela imagem ali, não é? E por que ela é importante? Bem, vou começar dizendo que é uma imagem muito importante, pois em 2017 foi o ano da comemoração da Reforma Protestante, correto? Sim, 31 de outubro de 2017. 500 anos de Reforma Protestante. Foi a primeira vez que o mundo protestante e o mundo católico basicamente celebraram essa data juntos. Eles praticamente celebraram juntos a cura de uma ferida. Agora, eu não sei se, profeticamente falando, a gente deveria ficar feliz com isso ou triste, porque afinal isso é uma desgraça, pois não podemos trair a Cristo e seu plano da salvação, assim como a missão que ele nos deu. isso é verdade. Não podemos corromper a palavra com a tradição, pois é como a Bíblia diz, a lei e ao testemunho. Se não falarem de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles. Naquela ocasião, tivemos a oportunidade de visitarmos muitos lugares protestantes e fazer também algumas filmagens. E um dos locais que visitamos foi o Museu de Gutenberg. Aham. É lá que se encontra a máquina impressora de A prensa? Gutenberg. O que é provavelmente uma das coisas que mais ajudou a Reforma Protestante a se propagar pelo mundo inteiro, não é? É. Pois a máquina que ele criou imprimiu a literatura protestante, também imprimiu as escrituras. Era como se fosse o portal de mídias sociais daquela época. Com certeza, é uma máquina maravilhosa. E lá eles demonstraram como ela funciona. Como a máquina que ele criou funciona. Ela não é original que saiu das mãos de Gutenberg, mas é extremamente semelhante. E eles são bastante meticulosos a respeito do funcionamento dela. E as letras? As letras são muito especiais. Elas foram escolhidas de forma que se pudesse imprimir colunas. Como você sabe, as Bíblias são imprimidas em colunas, pois assim você consegue colocar mais palavras. É bem mais eficiente. Mas hoje, com o advento do computador,
Basta dar um clique e justificar todo o texto. Tudo é colocado em ordem com os espaços corretos. Agora, na impressora de Gutenberg, essa justificação das letras precisava ser todo manual. As letras precisavam ficar em colunas que seriam usadas. E então eles passavam a tinta em cima das letras, e então finalmente eram impressas nas folhas, e se fosse colorida, então era um outro processo, etc. Agora, o tamanho das letras variam dependendo de como elas se encaixam na coluna. Então é uma arte. E enquanto estávamos lá, eles nos permitiram fazer as filmagens e nos mostraram como funcionam. Eles disseram que, na verdade, pouquíssimas pessoas tiveram o privilégio de imprimir uma página ali naquela máquina. E realmente foi um privilégio. Eles nos disseram que aqueles que tiveram essa oportunidade foram a Rainha Elizabeth, George W. Bush e os membros do museu. E para nossa felicidade, eles disseram, ok, vamos deixar vocês imprimirem uma. Realmente foi uma coisa muito legal. Essa chance me colocou em um grupo muito pequeno de pessoas, como um presidente, uma rainha, a ter a oportunidade de imprimir uma página. Ela foi impressa em latim e tem as cores vermelhas e preto. Então, de fato, trata-se de um pedaço de papel muito especial. Então é isso aí. A gente moldurou porque ela foi imprimida em uma máquina de Gutenberg. Como eu disse, está em latim. Eu ainda estou tentando descobrir exatamente a origem do que está nessa página, mas eu vou encontrar um especialista em latim para que possamos discutir o que está escrito lá. Mas agora que você faz parte dessa elite junto com a rainha e o presidente... Eu vou perguntar para a rainha... Ou você pode perguntar para o Papa, porque ambos conhecem ele muito bem. Isso foi uma experiência incrível. Uma lembrança a se guardar. Eu não sei se o Papa ficaria feliz a respeito de algo que veio de uma impressora de Gutenberg, já que ela lhe causou problemas há séculos atrás. Eu também estava pensando que você mencionou que a cura da ferida talvez não seja uma coisa tão positiva. Correto? Mas, olhando pelo outro lado, é uma coisa positiva se você considerar quão breve está a segunda vinda. Bem, a profecia vai se cumprir. E este é um dos sinais que mostra como as profecias estão se cumprindo. As filhas voltariam à mãe, e elas estão voltando. Portanto, isso nos diz que o fim do tempo de graça realmente está perto. É mesmo. Então vamos para uma outra pergunta que as pessoas têm feito. E a questão é a respeito de Marcos 1, verso 15. E a questão é, o reino de Deus aqui em Marcos 1, verso 15, se refere ao reino de Cristo que está vindo no nosso tempo? Quando Jesus iniciou seu ministério, ele basicamente anunciou que o reino havia chegado. Mas como o reino havia chegado? Ele estava falando dele mesmo. Ele referia-se a si mesmo, e ele certamente é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você sabe que Satanás havia roubado o reino de Adão e Eva? Sim. Deus tinha dado a eles. Deus havia lhes dado o domínio, mas este foi roubado por Satanás, e ele o usurpou, e a humanidade tornou-se seu escravo. Mas o dono original dela era Cristo, pois foi ele quem criou tudo. Então, no deserto da tentação, Satanás foi finalmente derrubado. Ele foi vencido. Ele é um inimigo derrotado. Porém, ele não foi eliminado. E é isso o que algumas pessoas não entendem. O fato de Satanás ter sido derrotado, junto ao fato de ele não ter sido eliminado, parece estar em contradição. Mas por que Deus não o eliminou? É porque ainda viria um tempo de teste. Um tempo em que a humanidade faria a sua escolha.
Os 6.000 anos ainda não haviam sido completados. Sendo assim, Satanás ainda foi permitido continuar com suas atividades. Porém, ele não é mais o representante deste planeta. Não, Jesus é. Eu vi o diabo cair como relâmpago dos céus. Ou seja, a sua posição foi retomada por Jesus. Portanto, a vitória de Cristo foi conquistada ali, no deserto da tentação. Agora, o preço pelo pecado foi pago na cruz. O preço foi pago ali, mas a vitória já havia sido conquistada. Portanto, desde que Cristo começou seu ministério, o reino dos céus já veio sobre os homens. E é disso que se trata. Agora, quando é dito que o tempo foi cumprido, que tempo é esse? O tempo profético. É o tempo profético. E o único tempo profético aplicável aí é o tempo profético Exato. do livro de Daniel. É a profecia das 70 semanas, que diz assim: a partir da promulgação do decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém até o Messias. Essa é a profecia de tempo. E esta profecia cumpriu-se exatamente em 27 depois de Cristo. A partir daí, o reino de Deus tem sido pregado diretamente por Deus à humanidade. E, segundamente nisso, as parábolas em Marcos 4 e Mateus, como são essas parábolas como o reino dos céus ou o reino de Deus? Muito bem, vamos ler. Sim, por favor. Vamos a Marcos, capítulo 4, versos 30 a 32. Ele disse: O que compararemos o reino de Deus? Com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há. Mas, tendo sido semeado, cresce e se torna maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de suas sombras. Portanto, o reino de Deus não vem por observação. Não. E é interessante que quando ele compara o reino de Deus a alguma coisa, não há nada aqui neste reino terrestre com que ele poderia comparar. Isso é muito interessante. Não havia nada, pois o reino de Deus é a antítese de qualquer coisa que tenhamos aqui. E eu acho incrível que algumas pessoas estejam felizes com o reino deste mundo. E isso é tão triste que nós estamos tentando restaurar esses reinos da terra. Eu mal posso esperar para que eles desapareçam. Exatamente. Mas, enfim, a que comparar o reino de Deus? Com qual ilustração? Bem, ele comparou a uma semente, uma pequena semente que é plantada no coração. Ela cresce imperceptivelmente. E antes que você perceba, a árvore fica enorme e as aves do céu passam a buscar refúgio nela. Ou seja, é um reino que cresce imperceptivelmente em meio à humanidade. E este reino jamais será removido. Os outros, porém, de acordo com as profecias de Daniel, serão destruídos. Porque aquela rocha que foi removida sem a ajuda de mãos humanas atingirá a estátua no pé, e toda a estátua será pulverizada e levada embora com vento, e nunca mais existirá. Todos os reinos terrestres serão como se nunca tivessem existido. Não haverá menor vestígio deles. E se pegarmos outras parábolas em Mateus 13, versos 24 ao 30, propôs-lhe outra parábola dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, vem o seu inimigo e semeia um joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então existe o joio? E ele disse: O inimigo fez isso. E os servos disseram: Queres, pois, que vamos e arrancá-lo? E ele disse: Não,
para que ao colher o joio também não arranqueis o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molho para os queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Muito bem, Martin. Isto quer dizer que o reino de Deus foi semeado. A boa semente foi semeada pelo próprio Cristo. E é interessante que a Bíblia diz que seríamos ensinados por Deus. Deus em pessoa veio aqui para nos ensinar. E esclareceu tudo, então isso é incrível, porque tudo que pudesse ter sido mal interpretado antes, ele veio e simplesmente esclareceu tudo. Temos aí esta linda mensagem, explicando todo o reino de Deus. E para o seu e meu benefício, ela foi registrada nesses maravilhosos livros que estão aí na nossa mesa. Qualquer pessoa pode estudá-los, mas existe um inimigo, e é claro, é o diabo. E ele veio e semeou o joio. Agora, o joio é muito parecido com o trigo. O problema é que ele é venenoso. E além disso, se você tenta arrancá-lo, você pode arrancar também o trigo, pois não dá para dizer a diferença até que estejam maduros. Ambos estejam maduros. Então, a humanidade olha para o reino de Deus e percebe que nele existe o joio. Sim. E, infelizmente, parece que existe mais joio do que trigo. E isso os faz pensar que o reino de Deus fracassou. Só que o reino de Deus não fracassou, pois o que também não percebem é que o joio muitas vezes acaba fortalecendo aqueles grãos que pertencem ao trigo. Devemos compreender que Deus permite que a apostasia entre em nosso meio para que os dois lados fiquem bem evidentes, que permite a cada um tomar uma decisão consciente. Exato. Assim as pessoas podem ir elas mesmas à Bíblia e questionarem se tal coisa que ouviram ou que estão sendo forçadas a aceitar está de fato em harmonia com a Bíblia. É por isso que ambas precisam crescer juntas até o tempo da colheita. Agora, quem são os ceifeiros? Os anjos. Porque, de novo, não tem nada que nós possamos fazer. Correto? Quando ele diz vão, os anjos vão adiante. E eles primeiro reúnem o joio para ser queimado. E daí a Bíblia diz que eles reunirão os eleitos nos 4 cantos da terra, para que estes encontrem o Senhor nos céus. Os anjos os tomarão para que eles estejam com o Senhor para sempre. E então o reino será estabelecido. E o que acontecerá com o joio? Já era. Serão destruídos. Sim. E ficarão assim por 1000 anos. E depois do julgamento ter ocorrido lá no céu, então Jesus voltará. Pela 3ª vez. A cidade santa descerá. Uma grande planície será aberta. E aqueles que morreram em transgressão à vontade de Deus serão ressuscitados, no mesmo estado que se encontram hoje. Eles então tentarão atacar a cidade, mas fogo descerá do céu para consumi-los. Mas antes deles serem consumidos, todos eles se ajoelharão. Portanto, o reino dos céus está aqui, apesar de parecer não estar. Sabe, é como as estrelas. Nem sempre elas são visíveis em lugares iluminados. Porém, elas se tornam mais visíveis em meio à densa escuridão. Portanto, quanto mais escuro esse mundo se tornar, mais os santos de Deus brilharão. Oremos a Deus para que pertençamos à luz. Sim. E não às trevas. Muito obrigado. Então vamos para a próxima pergunta. Ok, em 1 Reis capítulo 13, quando um jovem profeta é enviado para entregar uma mensagem e voltar sem comer ou beber nada,
daquele lugar, mas daí ele é enganado por outro profeta e acaba morrendo. Parece injusto ele ter que morrer, considerando que o profeta que o enganou era mais velho, então ele tinha que obedecer. E ele era um profeta, dizendo ter recebido uma mensagem de Deus. Você, por favor, pode explicar como nós deveríamos entender essa questão? Martin, essa é uma daquelas histórias que são complicadas, porém muito interessantes. Ela é muito importante para o nosso tempo. Pode ser que alguém, ao olhar essa história, possa achar que Deus foi muito duro ali com aquele homem. Afinal, este jovem profeta havia feito exatamente o que Deus havia ordenado, mas ele não deveria comer nada. Afinal, ele estava entregando uma mensagem para uma Israel extremamente apóstata. E ele deveria retornar sem pegar nada de ninguém. Esta foi a instrução implícita de Deus. Sim. E enquanto ele estava cumprindo tudo isso, todos os critérios necessários, chega aquele outro profeta, dizendo que o jovem profeta não deveria mais fazer aquelas coisas. Ele disse que Deus havia lhe dito que ele poderia segui-lo e comer com ele, etc, etc. E o homem de Deus deu ouvidos a esse profeta e o seguiu. E como consequência disso, ele perde a vida. Agora, o quão importante seria esta mensagem para nós, no tempo em que estamos vivendo? É de uma importância extrema. Eu já posso pensar em alguns exemplos. Muito bem. Se você tem instruções claríssimas de Deus, instruções explícitas, e alguém vai até você dizendo, não é assim. Você não precisa fazer desta maneira. Deus me disse que não tem problema nenhum em fazer de outro jeito. E pelo fato deste profeta ser mais velho, você acaba decidindo seguir aquele profeta. E isto sem consultar a Deus. Sem consultar que foi realmente aquilo que Deus disse. Desta forma, você está colocando a sua confiança em um homem que alega ser um profeta de Deus. Vamos tomar um exemplo bem prático. A Bíblia diz claramente, lembra-te do dia de sábado para o santificar. É mesmo? 6 dias trabalharás e farás neles toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E o mandamento diz claramente o que você não deve fazer. E por quê? É porque Deus é o Criador dos céus e da terra, e Ele está te mandando fazer assim. Mas aí chega um outro profeta, com uma vestimenta muito bonita, e um profeta também prega. E este profeta diz que não, que Deus mudou o dia. Você não precisa mais guardar o 7º dia? E eu vou lhe dar uma boa razão para isso. A razão é que Jesus ressuscitou no 1º dia da semana. Portanto, você deve me seguir. Venha, come e beba comigo, porque Deus mudou de ideia. E aí você diz, parece fazer sentido. Esse profeta parece ser um homem verdadeiro. Ele é mais velho do que eu, portanto, eu vou dar ouvidos a ele. Bem, isso não é um problema? Sim. Você vai ser responsabilizado, porque não é a culpa dele que você escolheu ir por um caminho que não seja o dele. Muito bem. Então, quão importante é que Deus demonstre, especialmente quando ele deu instruções bem claras a respeito de algo a qualquer um de seus profetas. O quão importante é que você siga meticulosamente tudo aquilo que ele lhe designou. Como nós já vimos, é uma questão de vida ou morte. E o salário do pecado é a? Morte. Então, se alguém vai até você dizendo, não, Deus não quis realmente dizer isso na Bíblia, ou que Deus mudou de ideia, ou que Deus não quer mais isso de você. E veja, esta é a terminologia favorita no nosso mundo hoje. Deus não pede mais isso de você hoje. Veja, vamos pegar outro exemplo. Alimentos puros e impuros.
100% a mesma coisa. Alimentos puros e impuros. Não foi dado a Noé uma instrução a respeito de animais puros e impuros. Ele deveria colocar animais puros e impuros na arca. E ele sabia muito bem quais eram os puros, já que havia 7 pares de puros e um dos impuros. Exatamente. Ele sabia muito bem. Ok. E aí veio a lei levítica. Ela não diz o que é puro e o que é impuro? Sim. Sim, não é? Pedro, depois que ele teve sonho, ele não diz que nunca havia comido animais impuros em sua vida? 100%. E também depois disso ele nunca fez. E ele continuou não comendo. Em lugar nenhum diz que ele passou a comer animais impuros. Porque subiu de volta. O que ele deveria fazer é não chamar nenhum homem de puro ou impuro. Muito bem. E se chegar um profeta dizendo que isso não é mais necessário, pois Jesus já declarou todos os alimentos puros? Sim, e essa mesma pessoa foi e se certificou de que esse trecho fosse incluído em algumas Bíblias. Pois é, nas Bíblias modernas, que são baseadas em manuscritos em latas de lixo. E ele diz que não, Deus não pede mais isso de você. Não é o mesmo que aconteceu ali? 100%. E também, se você trouxer a isso ao que está para vir, quando Satanás se apresentar como um anjo de luz, também dizendo que a lei de Deus não mais é válida porque ele é Deus. E quanto a situações como aquela famosa que aconteceu recentemente em nosso planeta, na qual pessoas diziam que Deus não seria capaz de nos ajudar se não tomássemos isso ou aquilo, somente a ciência poderia nos ajudar nessa questão. Também podemos trazer para a situação atual. E se as pessoas disserem que não, Deus não pode fazer nada para resolver este conflito entre as nações, precisamos de um mediador. Um mediador terreno, ele sim será capaz de resolver este ou aquele conflito. Sabem, quando Deus diz uma coisa, confie no que ele diz. Não se incline no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele irá direcionar os seus passos. Esta aí é uma lição extremamente importante, que nos mostra quão meticulosamente precisamos seguir as instruções do Senhor. Exato, e é para o seu próprio benefício, porque algumas pessoas dirão, ok, mas ele é um Deus vingativo. Isso é para o seu próprio benefício, porque se você não confiar em Deus, ele não pode te ajudar. Pois é, mesmo essa semana me fizeram uma pergunta. Pois há certas pessoas que estão trazendo à tona manuscritos bíblicos contendo mais livros, 88 livros agora, ao invés dos números de livros que conhecemos na Bíblia atual. O que eles alegam é que há informações que desapareceram, foram perdidas, a Bíblia antiga já não é confiável, precisamos seguir essa nova. Ora, será mesmo que por 6.000 anos Deus teria deixado com a humanidade um livro não confiável? E, de repente, esses gênios maravilhosos conseguiram achar aquilo que eles chamam de verdadeiro? Eu então escrevi àquela pessoa dizendo, se Deus não fosse capaz de preservar a sua própria palavra, ele não seria digno de ser servido. Se por 6.000 anos ele não foi capaz de dar ao seu povo o manuscrito correto, então, por 6.000 anos, ele também não poderia exigir que as pessoas o servissem. 100%. É assim que funciona. Está escrito. Aliás, o que Jesus disse ao diabo quando foi confrontado com ele? Ele começava com as palavras, está escrito. Está escrito? Está escrito. E aquilo que está escrito está neste livro aqui. Com certeza. Este aqui é o Textus Receptus, que eu creio ser a palavra de Deus, e as palavras que estão escritas ali determinam qual é a vontade de Deus. Portanto, não importa qual profeta apareça, quão branca é a roupa que ele usa. Se o que ele diz não está escrito neste livro aqui, ele é um falso profeta. Isso é verdade. E talvez se eu puder adicionar só mais uma coisa aqui, a mesma coisa é válida para um espírito.
Se alguma pessoa disser, mas o Espírito me disse isso, mas se não estiver em harmonia com a Bíblia, então você tem o mesmo problema. Prove-me que o que ele diz está em harmonia com a Bíblia. Aliás, você acabou de ler um livro Sim, interessante, o livro não é? Charmed by Darkness, Enfeitiçado pelas Trevas, com a história do Roger Monroe. E você viu como os demônios distorcem uma palavrinha ali, outra palavrinha aqui, e de repente, aquilo que Deus disse na Bíblia não vale mais. E a distorção favorita deles é que a alma não morre. É. A alma é imortal. Essa é a base de todo espiritismo. Mas o salário do pecado é a morte. Deus disse ao casal: o dia em que comeres Certamente do fruto, morrerás. certamente morrerás. Então existe uma grande Sabe, contradição. isso simplesmente prova que Deus é sério no que ele diz. O que Deus disse é o que vale. Portanto, é fundamental que isso esteja registrado na Bíblia. Pode sim parecer uma atitude muito dura. Ainda assim, é uma lição essencial para nós. Amém? Vamos para a próxima questão. Em vários lugares do Novo Testamento, parece como se o anticristo fosse uma pessoa específica em vez de um sistema. Você poderia explicar isso? Bem, se você analisar toda a questão do anticristo e colocá-lo em uma estrutura profética, então você chegará à conclusão de que não pode ser um indivíduo, já que se trata de um período de tempo de mais de 1000 anos. Correto. Por exemplo, lá no livro de Daniel, o poder do chifre pequeno governou por 1260 anos. Este é um período de tempo muito longo. Paulo descreve o que iria acontecer. Ele disse que um sistema pagão romano precisava acabar para que então o poder do anticristo chegasse. E este poder teria certos atributos. É mencionado lá em Tessalonicenses que ele se assentaria no templo de Deus querendo parecer-se Deus, assim como todos os demais atributos. Agora, em qualquer fase de todo este período, também é representado por um indivíduo. Sim. É por isso que pode se tornar um assunto confuso. Se formos para 1 João 2,18, lemos: Filhinhos, já é a última hora. E como viste que vem o anticristo? Veja, é futuro. É. Isto ainda estava no futuro. Também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Em outras palavras, o espírito do anticristo já estava trabalhando. E se você analisar na sua história, por exemplo, o mágico Simão, que tornou-se um feiticeiro de Nero, ele queria comprar o Espírito Santo. Ele estava praticando o que muitos fazem hoje, ou seja, estavam utilizando dinheiro para obter essa bênção. Agora, este mágico, Simão, tornou-se o chamado Petra, a rocha. A pedra, sim. Simão, a rocha. Portanto, quem foi o verdadeiro fundador do sistema do anticristo? Foi Simão o mágico ou Simão o Pedro? Só pode ser Simão o mago. Simão o mágico? E o sistema que surgiu dali foi o sistema que fingia ter um manto do cristianismo, mas, na verdade, estava utilizando feitiçaria. Assim, muitos anticristos atuaram ao longo de grandes períodos, mas a favor de um sistema chamado anticristo. E o que significa a palavra anticristo? Significa no lugar de Cristo. Ok. A palavra anti pode significar contra e também no lugar de. Na maioria dos casos da Bíblia, significa no lugar dele. Portanto, essa pessoa se coloca como Deus. Ele toma o lugar de Deus. 1 João 2, versos 22. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Portanto, se alguém alega que Jesus Cristo não é o Messias, então essa pessoa é anticristo. Isto é óbvio, mas você não pode somente pegar um desses atributos isoladamente, não é mesmo?
Não. Todos eles devem trabalhar juntos. Então, se pegarmos o capítulo 4, verso 3, lemos: E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Tal espírito não é de Deus. E este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e eis que já está no mundo. Muito bem. Parece que isso nos aproxima de Roma, não é? Então, de novo, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Agora, as pessoas vão dizer que o mundo religioso, que o mundo católico, reconhece que Jesus veio em carne. Mas a grande pergunta é, por acaso ele veio em carne? Teria ele vindo aqui embaixo a fim de encontrar-se conosco? Teria ele tomado a forma de humanidade em sua plenitude? Esta é a pergunta. O catolicismo ensina que ele não veio aqui completamente. Ele não desceu todo o nível. É por isso que Cristo precisa de um mediador entre ele e a humanidade. E esta ponte que precisa haver, esta lacuna Sim. que Jesus deixou ao não vir completamente ao nosso nível, é preenchido pelos sacerdotes. É por isso que o catolicismo tem o sacerdócio. Muito bem, um sacerdote é um indivíduo que realiza sacrifícios. No Antigo Testamento havia sacerdotes, mas eles serviam apenas de tipos. De um sacerdote superior. Sim, eles eram uma ponte, eles apenas representavam Sim. o sacerdócio superior. Agora, no catolicismo, os indivíduos que oficiam tornam-se sacerdotes. Isto porque eles praticam um sacrifício. Ele sacrifica ali no altar. E eles alegam que o sacrifício feito ali na missa é exatamente o mesmo sacrifício realizado na cruz. E é por isso que eles precisam de um sacerdote. O sacerdócio, portanto, tem este caráter mediador. E todos os santos e Maria também se encaixam nessa categoria. Então, na verdade, esses sacerdotes se tornam como o Criador. Correto? Já que eles transformam um pedaço de pão em Deus e eles se orgulham disso. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, assim como nós. E a Bíblia diz que, por causa disso, somos capazes de nos aproximarmos do trono de Deus. Mas, de acordo com eles, não. Você só pode se aproximar de Deus se for por meio da mediação do sacerdote. E por causa disso, eles negam que Jesus Cristo veio em carne, no sentido que ele e eu podemos agora nos comunicar diretamente. Este é um aspecto muito importante que a maioria das pessoas deixam passar. Então, isso, na verdade, isso qualifica eles como sendo anticristos. Em todos os aspectos, 100%. Continuando então, todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Então, esta noção de que é necessário um mediador entre Cristo e a humanidade é de que os padres foram apontados para este fim, que, aliás, não tem menção nenhuma na Bíblia, o que nos diz que o sistema deles não pode ser de Deus. E este é o espírito do anticristo. Mas por quê? Porque ele se coloca no lugar do papel mediador. Isto faz dele o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Ou seja, aquele espírito já estava se manifestando. E assim, negando os próprios fundamentos do plano da salvação. Ou seja, o catolicismo eliminou completamente o plano da salvação ao colocar-se a si mesmo no lugar de Jesus Cristo. 2 João 1,7 Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Bem, se você considerar as outras religiões do mundo, por exemplo, o que o Islã ensina sobre Jesus Cristo? Que ele foi só um profeta. E também ensina que ele nunca morreu. Ele nunca teria morrido, apenas pareceu que morreu.
Ora, se Jesus não morreu por mim, então ainda estou em pecado. Ou seja, ele faz parte deste sistema. É verdade, as Sim, pessoas não gostam dessa ideia, é. mas, sabe, o diabo não faz nada pela metade. Nada. Se nós pegarmos isso e compararmos com o que acabamos de ler em 1 Reis capítulo 13, novamente, não há nenhum outro nome. Então isso significa que não há outra religião. Correto? O catolicismo nega a expiação. Claramente, o ensino jesuíta nega a expiação. Sendo assim, a ordem dos jesuítas é o pináculo do sistema anticristo. O Islã também nega a expiação. Ou seja, ambos são unha e carne, da mesma antítese religiosa, que contraria aquilo que a Bíblia diz. Portanto, as pessoas precisarão fazer uma escolha. Ou acreditam naquilo que a palavra de Deus diz, ou acreditarão naquilo que o outro profeta diz. Uhum. Que também é parte do anticristo. Correto? Vamos ler João 5,43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, aí este aceitareis. É exatamente o que falamos agora. Aquilo que Jesus diz, ele tornou disponível para nós. Aquilo que foi escrito para que nós compreendêssemos, é negado por estes outros profetas. Eles chegam em seu próprio nome dizendo: vocês serão salvos por meio do que eu digo, os meus sacramentos, do meu sistema baseado em obras, por meio deste sistema baseado em méritos, este tesouro de méritos, que foi concedido ao Papa, para que ele pudesse distribuir a quem ele bem desejasse. Ora, com licença. A graça é concedida por Jesus Cristo e ninguém vai me roubar a graça dele, contanto que eu me apegue àquilo que a palavra de Deus diz. Com certeza. Então, sim, há muitos anticristos e também há sistemas que pertencem a ele. Porém, há apenas um sistema do anticristo que possui o objetivo de chamar-se a si mesmo oficialmente de representante de Jesus Cristo. Verdade. Muito obrigado. Vamos para a próxima pergunta. Se o sumo sacerdote entrava no Santíssimo do Santuário Terrestre uma vez por ano, então Jesus entrou uma vez em 1844 e depois uma vez por ano no Santíssimo do Santuário Celestial? Martin, as pessoas têm uma noção engessada a respeito de como Deus age. Eles têm essa noção fixa de um trono que fica lá na sala do trono, com Deus sentado lá. E lá está ele, pregado no Sim. trono. Mas segundo a visão de Ezequiel, vemos que o trono de Deus se move. Com rodas? Ele possui rodas dentro de rodas, e uma mão saía dentre delas, mudando a direção. É. Trata-se de um sistema que é absolutamente, totalmente harmonioso. Mas ainda assim parece um tanto confuso. Portanto, o trono de Deus não é um trono fixo, é um trono móvel. Portanto, o que aconteceu em 1844 é que o ministério de Cristo moveu-se da primeira câmara ministerial para a segunda câmara ministerial. Não significa que o trono está lá pregado? Uhum. Isso também não significa que o serviço que foi feito no Santíssimo está agora acabado. Jesus ainda é o pão da vida. Ele ainda é a luz Ele do mundo. ainda é a luz. Ele ainda é o nosso Ainda é o intercessor. intercessor. Agora, qual é a diferença entre a primeira e a segunda câmara? A primeira câmara, como sabemos, contém o candelabro, o altar de incenso e o altar dos pães. Na verdade, o altar dos pães também é um trono. Sim. Sim, também é um trono. No lugar santíssimo, você tinha a Arca da Aliança. E o propiciatório estava sobre ela, que o blindava contra a condenação da lei. Então,
o que aconteceu lá em 1844 é que chegamos no dia da expiação antitípico, que por sua vez é um julgamento. E um julgamento precisa de uma norma. Não existe julgamento sem uma norma para julgamento. Se não existe lei, então não há transgressão da lei. Mas se há transgressão, então significa que há uma lei. Correto. E esta lei são os 10 mandamentos. O julgamento não pode começar se a lei não é a base. E onde estava a lei? No lugar santíssimo. A lei havia sido quebrada, a lei nos condena à morte. Portanto, precisamos do propiciatório para nos blindar dessa condenação. E quem seria ele? Jesus Cristo. E será que Jesus Cristo não estava blindando você da condenação antes do dia da expiação? Não, ele já nos protegia constantemente, o tempo inteiro. O tempo todo. Então não podemos pregar isto no chão. O santuário terreno foi um exemplo, uma ilustração do plano da salvação. Não trata-se de uma interpretação rígida de onde as coisas estavam. Se fosse este o caso, os sacerdotes jamais poderiam fazer outras coisas. Mas não, ele ia para casa, ele comia, ele casava, ele tinha filhos e cuidava da família. Fazia tudo isso, mas ele oficiava Exato. durante 1 ano no lugar santo. E o sumo sacerdote oficiava por 1 dia no lugar santíssimo. Portanto, o ministério de Cristo moveu-se do lugar santo para o lugar santíssimo em 1844. E a lei devia tornar-se prevalente. Sim, então o julgamento começou desde 1844 e continua. Correto? Então, se eu puder colocar da seguinte maneira, Jesus provavelmente não está lá de pé 24 horas por dia no Santíssimo. Não. Com certeza não. Ocupado. Mas o ministério com o qual ele está engajado Exato. é o ministério mais sagrado de todos. É o dia da expiação antitípica. E em breve, quando este ministério acabar, sairá então o decreto que aquele que é santo continue a ser santo, etc. Obrigado. Vamos continuar com outra pergunta. No fim dos tempos, em Mateus 24, 37 a 39 e Lucas 17, versos 26 a 30, soa como se a vida estivesse ocorrendo de maneira normal quando Jesus voltar. Eu tenho dificuldade de entender isso. Como poderia a vida se desenrolar normalmente quando pragas e calamidades estão também acontecendo e, no fim, o decreto de morte que será feito? Eu sei que o principal deve ser se preparar espiritualmente e também que vocês não sabem a resposta para todos os detalhes de qualquer pergunta. Mas eu queria ter um tipo de percepção sobre como esses eventos se encaixam nas profecias e nos eventos finais. Muito bem. Vamos dar uma olhada em alguns versos. Mateus 24, verso 37 a 39. Estes são os versos mencionados por ele na pergunta. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O que estes versos estão nos dizendo, em sua essência, ou o que estão descrevendo, é um certo tipo de normalidade. Agora, existe algo errado em comer e beber? Não. Se você não comer nem beber, você morre, não é? Há algum problema em casar-se e dar-se em casamento? Não. Então, por que a Bíblia menciona isso como coisas específicas dos dias de Noé? Comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Bem, é porque essas coisas devem estar sendo feitas em excesso. Ou de maneira errada, ou não de acordo com a vontade de Deus. Muito bem. Então eles estavam bebendo e comendo em excesso, ou seja, glutões, e estavam casando-se e dando-se em casamento a qualquer pessoa, ou seja, trocavam de parceiros como trocam de roupa.
Isso acontece hoje, Martin? Sim, e parece até normal. Sim. E quando houve a pandemia, no ano passado, ou quando houve o tsunami, mesmo apesar de serem calamidades, as pessoas continuaram comendo e bebendo. Sim, E hoje continuam casando-se em excesso e também se divorciando em excesso. E também a questão sobre com quem você casa. uhum. Bem, a questão é que esse excesso ocorre hoje. Esse é o contexto em qual devemos compreender o texto. Então, se fôssemos parafrasear o texto, diríamos, assim como foi nos dias de Noé, também seria na vinda do Filho do Homem. Haveria muitos excessos no comer e beber. Haveria glutonaria. Por um lado, haveria fome, e por outro lado, haveria um luxo exagerado. E também haveria todo tipo de anormalidade do que se refere aos relacionamentos humanos. Sabe, e isso na verdade adiciona o que nós temos dito. Tudo o que tem acontecido e que virá não vai ser como se, agora vai. Simplesmente vai formar parte de toda essa catástrofe que tem continuado. Sim. E se formos ler a mesma história em Lucas 17, versos 26, lemos assim: E assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamentos até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Portanto, haverá uma destruição total, por causa dos excessos deles, mas aí ele dá um pouco mais de detalhes. E como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Agora vem uma pergunta intrigante. Por que ele mencionou Ló? Porque tem uma outra parte da apostasia que vem com isso. Porque há um aspecto novo ali na história dele. Ou seja, eles eram tão blasfemos, tão licenciosos, que chegaram ao ponto até mesmo de quererem violar anjos. É. Que coisa nojenta eles se tornaram. E eles eram tão arraigados nas posses terrenas. Parece ser até mesmo com leis e regras que estão se estabelecendo hoje em dia, no mundo todo. Eu tenho medo que, seja lá o que eles disserem, acabe tornando-se compulsório. É e verdade. aí eu terei que me mudar para o Polo Norte e viver entre os pinguins? Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então, isso daí tem que ver com exageros. É por isso que parece ser normal, mas não é. Agora, se nós, colocando aqui mais uma parte, essa época de Noé, isso é antes ou enquanto as últimas pragas estiverem caindo? Bem, é dito ali até o dia em que Noé entrou na arca. O dia em que Noé entrou na arca foi o dia do fim do tempo de Então, graça. tipicamente, é aí que então as pragas vão começar a cair. Então é esse tempo que está se mostrando agora. Sim, nós estamos vivendo justamente naquele tempo, antes de Noé entrar na arca. Mas qual será a arca antitípica? A igreja, A igreja? Mas qual delas? aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E tem o testemunho de Jesus. Este é o significado da arca, pois ela é o convite. Portanto, eu espero termos respondido essa pergunta. Sim, e eu também acho que se você colocar nesse contexto, as pessoas vão começar a perceber. Nós já estamos vivendo nesses tempos, então não vai ser uma coisa que, de repente você vai parar tudo porque você vê o que está acontecendo. Obrigado. O que a Bíblia diz sobre cremação? Os mártires não tiveram uma escolha, mas para um funeral nós temos. Bem, Martin, essa é uma questão bastante pessoal, é muito sensível também. Eu já recebi algumas cartas a respeito dessa questão, assim como também alguns estudos
feitos por algumas pessoas a respeito do que diz a Bíblia a respeito da cremação. Mas a verdade é que a Bíblia não fala sobre cremação. Ela menciona que algumas pessoas foram queimadas, como o rei Saul, ele foi queimado, e também o filho dele. Eles cremaram os ossos. Agora, será que o filho dele, o Jonatas, foi salvo ou perdido? Provavelmente salvo. Pois é, Jonatas foi uma pessoa boa. E aconteceu dele ter morrido naquelas circunstâncias. Se a cremação fosse mesmo um problema, como costumava ensinar o catolicismo, veja, o catolicismo era contra a cremação, porque assim você não seria encontrado quando Jesus voltasse para ressuscitá-lo. E por essa razão, os inimigos da igreja eram cremados. Wycliffe, por exemplo, foi exumado para que seus ossos fossem cremados e as suas cinzas jogadas no rio. Isso significa então que todos os mártires que foram cremados estão perdidos? Ora, é claro que não. Mas, de fato, a Bíblia fala bastante sobre enterros. Desde o início, você vê a Bíblia mencionar sobre locais de enterro, vemos essa preocupação com Abraão e quão meticulosos eles eram em guardar os seus mortos nas sepulturas. Até José pediu que seus ossos fossem tirados do Egito de volta para Israel. Correto. Algumas questões aqui. Seria Deus dependente da matéria física da qual eu e você consistimos a fim de nos ressuscitar? Não. Muito bem. E quão frequentemente você muda o material físico do qual consiste durante a sua vida? Eu acho que talvez cada ano. A cada 8 meses, nossas células são totalmente renovadas. Então, daqui a 8 meses, estaria olhando para um outro Martin. Numa versão um Sim, pouco mais velha. Cada mineral e componente de que você é feito terá sido alterado. Essa renovação é constante. Então, biologicamente, quem é você? E de qual parte de você Deus depende para ressuscitá-lo? Do caráter? Sim, Ele está interessado no seu caráter e Ele lhe dará um novo corpo. Um corpo completamente novo. Como ele se parecerá, nós descobriremos. Mas, cientificamente falando, qual seria a diferença entre a decomposição convencional e a cremação? Cientificamente falando, é o mesmo processo, só que acelerado. Correto? Exato. É apenas uma aceleração do processo. E sendo assim, qual seria a vantagem de um em relação ao outro? Bem, as pessoas são emotivas em relação a corpos, e sepulturas, e tumbas. E você sabe, se você tiver uma identidade e naquele lugar específico onde ela foi enterrada, você puder se sentir próximo a ela, isso te dá uma forma de consolação. Agora, será que isso significa que a Bíblia condena a cremação? Não. A resposta, certamente, é não, pois não encontramos nada na Bíblia contra isso. Então, é uma escolha muito pessoal. Eu também acho isso. Quanto a se escolher a cremação ou não. Em alguns países em que o espaço é muito limitado, como o Japão, por exemplo, você aluga uma sepultura por algum tempo e depois de, acho que uns 2 anos, é necessário abrir espaço para outra pessoa, pois o espaço, como eu disse, é muito limitado. Então, há todas essas questões a se considerar. Se eu puder compartilhar uma experiência pessoal, o que não quer dizer que é uma boa história. Mas os meus pais foram enterrados, não foram cremados. A minha mãe foi enterrada em uma sepultura familiar. E quando a irmã gêmea dela morreu, ela foi enterrada no mesmo local. Assim como a avó e a bisavó, todos foram enterrados na mesma sepultura. E aconteceu que, alguns anos atrás, a cidade decidiu expandir a rodovia.
e foi necessário exumarem as sepulturas. Foi necessário remover os corpos. Eles então nos informaram sobre isso e nós tivemos que ir até o local onde foram enterrados e lá estavam eles, ocupados exumando os túmulos. O que eles iriam fazer era pegar os restos e colocá-los em caixas, ou então em novos caixões e então reenterrá-los em outro local, que haviam reservado para este propósito. E quando chegamos lá, eles estavam fazendo isso. Acontece que o túmulo tinha um tamanho específico. Então, aqueles que haviam morrido antes haviam sido enterrados no fundo. Então, haviam pessoas enterradas bem no fundo e outros mais na superfície. Como minha mãe havia morrido há um bom tempo, ela estava lá embaixo, mas a minha tia estava mais acima. E enquanto o coveiro estava lá ocupado com a picareta, abrindo as sepulturas, de repente, um crânio da minha tia saiu grudado ali na ponta da picareta. E, de fato, foi uma situação bastante embaraçosa. Mas tudo isso te faz pensar sobre qual é o propósito de tudo isso. E também a outra questão é o fato de que nos locais de enterro não são mais o que costumavam ser. Antigamente era um local quieto, com a manutenção bem feita, mas então começou o vandalismo, a falta de cuidado com o local, ladrões também começaram a aparecer, revirando os cadáveres para roubar objetos, você sabe, coisas desse tipo. Isso te faz perguntar, que dignidade ainda resta nessas coisas? Então, trata-se de uma escolha pessoal. Mas, na minha opinião pessoal, um destes processos é simplesmente mais rápido do que a decomposição convencional. Biblicamente falando, não há nenhum verso que condene a cremação. A verdade é que muitos milhares, se não milhões de santos de Deus já foram cremados. Sim. Não necessariamente por escolha, mas pela ação de seus inimigos. Portanto, Martin, o que Deus está preocupado é com o nosso caráter. Ainda assim, se o seu apego emocional é tal e você não consegue ficar sem isso, então sinta-se à vontade para enterrar o seu ente querido. Muito obrigado. Vamos para a nossa pergunta final. Essa é uma pergunta que nós recebemos frequentemente. Como pode se lidar com a atividade demoníaca? Me fazem essa pergunta quase que diariamente. Me parece, Martin, que este problema está aumentando. Bem, tendo vindo de um histórico ocultista, Martin, eu já tive experiências pessoais com manifestações demoníacas. Eu mesmo já estive envolvido com isso. Eu já participei de sessões espíritas, como eu já disse outras vezes. Eu já fui sufocado por demônios. Eu já tive encontros bastante pessoais com o mundo demoníaco. E a libertação que me foi concedida não veio por meio de exorcismo, ainda que por algum tempo pareceu ser isto, porque enquanto eu ainda não conhecia a verdade bíblica, eu abri as portas da minha casa para que padres viessem praticar o exorcismo. E o exorcismo deles era bastante dramático. E enquanto o padre estava lá praticando o exorcismo, ele era aparentemente atacado pelos demônios. Ele era arremessado para o outro lado da sala. E finalmente, após o exorcismo ter sido concluído e o padre ter saído, não havia mais atividades demoníacas na minha casa. Naturalmente, eu atribuía isso ao exorcismo,
a este ritual? O ritual do exorcismo consiste em fazer água Aham. benta com sal e uma cruz em meio ao sal. Ele então distribuía essa água dentro da casa, aspergindo ela nas coisas, enquanto ele rezava uma missa dentro da casa. Foi uma experiência muito interessante porque aqueles que já ouviram meu testemunho sabem que os animais vinham correndo. Era de fato uma experiência muito estranha. Mas quando descobri a verdade e passei a me apegar a ela, toda aquela manifestação demoníaca voltou como É. vingança. Sendo assim, será que aquele exorcismo é realmente eficaz? Não, Claro que não. não mesmo. Tudo aquilo não passava de enganação. O diabo, na verdade, fingia ter sido derrotado, para que assim eu ficasse preso a uma mentira maior ainda. Sim. Veja, antes eu era um ateu, e depois havia ido para uma religião totalmente contrária às Escrituras. Então, eu aprendi uma lição muito valiosa. O que, na verdade, deu fim às manifestações demoníacas foi a oração. É. A oração acabou com aquelas manifestações, que não significa que os assédios acabaram. Essa é uma coisa importante. Por favor, fale um pouco mais disso. Muito bem, vamos falar mais sobre isso. A noção de hoje é que você chama um exorcista, ou um padre, ou um pastor, e ele dá ordem que os demônios deixem o local. Agora, quando você lê a Bíblia, você vê que havia outros também que comandavam os demônios a ir embora. E os demônios responderam a ele: a Jesus eu conheço. Mas quem que é você? Paulo, eu também conheço. Mas quem é você? E os homens eram espancados. Portanto, a palavra mágica não é uma porção mágica. Há um monte de gente por aí ordenando a expulsão de demônios em nome de Jesus Cristo. É como uma religião do empoderamento, pois o poder, neste caso, está em você. Mas o poder nunca está em você. O único capaz de confrontar o demônio é o próprio Jesus Cristo. E eles não vão embora a não ser por jejum e oração. Ou seja, em relação ao jejuar, quer dizer então que eu paro de comer por uma semana e os demônios vão gritar e sair correndo? Não. Devemos considerar o que está escrito em Isaías. Será este o tipo de jejum que eu quero? Que aflijas a tua alma por 1, 2 ou 3 dias? Não. Trata-se de harmonizar a sua vida com Cristo e orar a Ele. Então, ore e traga a sua vida em harmonia com Cristo. Isto sim é eficaz contra as ações demoníacas. Então, quando as pessoas me perguntam como lidar com manifestações demoníacas, eu imediatamente pergunto se a vida delas está em ordem. Aham. Existe alguma influência que você está deixando entrar na sua vida, como por exemplo a mídia, que pode estar abrindo essa porta? Aonde está a brecha? Você está obedecendo a tudo que Deus pede? Você pode estar pedindo a Deus para te ajudar com isso ou aquilo, mas Ele já te disse quais são os requerimentos dele. O Espírito Santo é dado àqueles que Obedecer. o obedecem. Isso é muito claro na Bíblia. Obediência meticulosa aos critérios de Cristo. Este é um componente absolutamente fundamental. Da mesma maneira, eu não posso orar pela cura de alguém Aham. se essa pessoa se recusa a aderir aos princípios da saúde. Exato. Se ela se recusa a parar de fumar, beber, insiste em colocar coisas danosas em seu corpo, então toda a oração do mundo não vai ajudar. Exatamente. E acontece o mesmo com manifestações demoníacas. Coloque a sua vida em ordem. Pergunte-se: o que está sendo obstáculo em minha vida? E conserte isso. E ore. E orar como? Pedindo a Deus para realizar aquilo que você não é capaz de realizar por si mesmo. Exatamente. Amém. E, finalmente, tenha fé. Uma vez que você se ajoelhou e fez esta oração,
Então você deve apropriar-se disso. Você deve aceitar pela fé que aquela oração foi respondida. Vou te dar um exemplo. Martinho Lutero. Martinho Lutero era atormentado pelo demônio enquanto ele traduzia a Bíblia. Em uma ocasião, ele ficou tão nervoso que jogou o seu pote de tinta no demônio, mas é claro que ele errou, pois não enxergava. Foi uma atitude fútil. Bem, ele era tão assediado que ele mal podia trabalhar. Sim. De tão assediado. As pessoas podem se identificar com isso, porque essa perturbação pode continuar. E pode ser bastante severa. Mas então, de repente, ele percebeu que ele continuava vivo. Ou seja, ele percebeu que aquele demônio que queria ele morto não era capaz de matá-lo. Sendo assim, o que impedia aquele demônio de matá-lo? Jesus. Jesus o impedia de fazer isso. Então, ele chegou à conclusão que o diabo estava fazendo um monte de barulho. Ele então disse: demônio, seu objetivo é me matar, mas Jesus não vai deixar. Sendo assim, eu não permitirei mais que este assédio me afete. É mesmo. Você pode fazer o que quiser, a bagunça que quiser, seja lá o que Deus permitir que você fizer, eu aceitarei. Mas quanto a mim, eu estou cansado e agora vou dormir. E então, finalmente, ele teve uma ótima noite de sono. Muitas pessoas hoje são assediadas por demônios. Então, siga este procedimento. Ponha sua vida em ordem. E ore a Deus dizendo: eu não pertenço a esta entidade. Eu pertenço a ti, meu Senhor. Me compraste com teu sangue. Por favor, Senhor, ordene a esse demônio que vá embora e me deixe em paz. E então, agradeça ao Senhor pelas suas bênçãos e aceite pela fé que a sua oração foi ouvida. Diga a si mesmo: o meu Deus não é surdo. Seus ouvidos não são moucos, para que ele não possa me ouvir. O meu Deus não me ignora. Ele não é surdo, ele me ouve. Assim, eu aceito agora que a minha oração foi ouvida. E ainda que um prato saia voando contra a parede, que assim seja. Exato. Aliás, foi exatamente isso o que aconteceu comigo. Um monte de pratos voavam pelo meio da sala, espatifando-os na parede. Mas então, de repente, havia total silêncio. A mesma coisa já aconteceu com Roger Morneau, como nós já mencionamos. Eu recomendo a todo mundo a adquirir o livro Enfeitiçado pelas Trevas. Leia, porque ele teve uma situação muito parecida com a sua, e ele eventualmente passou a lidar com isso através da oração. Sabe, tem um trecho do Espírito de Profecia que diz: nunca haverá um tempo em que a sombra infernal de Satanás não escurecerá o seu caminho. Ele não vai te deixar em paz. Ele irá assediá-lo. Ele fará a tua vida tão difícil quanto ele puder. E você poderá fazer a pergunta: por que eu, Senhor? Mas esta é a pergunta errada. Por que não? Afinal, por que Jesus teve que passar por isso, seus discípulos passar por isso, e todos os outros, e justo você, ser poupado de todo o assédio? Mas Deus prometeu que você não será tentado além daquilo que pode suportar. É aí que entra a fé pura e simples. Portanto, para se livrar das manifestações demoníacas, faça o que é certo, deixe nas mãos de Deus, ore a Ele para que Ele resolva e, pela fé, aceite que Ele ouviu e continue com a sua vida. Aí sim o diabo fugirá de você. Amém. Você pode orar para nós? Claro. Querido Pai, vivemos em tempos muito conturbados. Precisamos de fé. Ajuda-nos a cultivar a nossa fé, para que não importa o que aconteça conosco, não importa o que aconteça ao nosso redor, não sejamos abalados. Ajuda-nos a apegar-nos à rocha. Em nome de Jesus, amém. Amém.